Que a misericórdia seja glorificada, amado irmão, amada irmã, agora e para sempre. Nós estamos hoje na quarta-feira, dia 22 de novembro. E exatamente hoje a igreja celebra a vida de uma grande mártir do século III, chamada Santa Cecília. Ela é invocada como patrona dos músicos e também da música sacra. Santa Cecília, na vida dela, a gente pode perceber claramente duas principais virtudes. A primeira delas, uma mulher de profunda caridade para com os que sofrem, com os pobres, para com aqueles que não tinham o necessário. E segunda virtude em Santa Cecília era a virtude da fé heróica. Uma mulher que não se dobrava diante das provações, uma mulher que não se dobrou nem mesmo diante da possibilidade de morrer, de ser assassinada. Ela não se dobrou. E não somente agia desta maneira, era firme deste modo, como também motivava a todos os cristãos a fazerem o mesmo, a se manterem firmes na fé, mesmo que tivessem que morrer, que derramar o sangue pelo Senhor. E foi o que aconteceu com ela, e o Senhor a honrou com a coroa do martírio. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. É um evangelho longo. Nós então vamos refletir. A homilia será tirada de alguns versículos, do versículo 13º ao versículo 15 e do 27 ao 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles. E disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Porém, o homem foi coroado rei e voltou para reinar. No versículo 27, o Evangelho diz: e quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho vai mostrar para nós esse Jesus que apresenta-se para nós como misericórdia, apresenta-se para nós como bom pastor, apresenta-se para nós como cordeiro imolado. Porém, é juiz, rei e senhor. E ele não cede o seu reinado. A parábola nos diz exatamente que o Senhor chamou 10 dos seus discípulos e distribuiu a cada um deles 100 moedas de prata. Primeira coisa, é importante lembrar que isso representa os dons, os talentos que o Senhor nos concede. E depois o Senhor vai dizer, então, que os cidadãos não querem que Jesus reine sobre eles. Jesus aqui está representado nesse Senhor que vai ser proclamado rei. É Jesus, é Ele próprio, é o Senhor. E quando então ele sai e depois voltaria, os seus dizem: não queremos que
este homem que vai ser proclamado rei, reine sobre nós. O Senhor está falando dele. O Senhor está falando da humanidade que não aceitou o seu senhorio, que não aceitou o seu reinado, que não aceitou o governo de Cristo sobre eles. E aí, claro, no versículo 27, o Senhor vai concluir. Porque não aceitaram que eu reinasse sobre eles, o Senhor diz, quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Parece cruel essa finalização do Evangelho. Mas é o que o Senhor quer nos ensinar, que ele sim continua sendo o Cordeiro de Deus, manso e humilde, apontado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua e ele é sim, continuará e sempre será. Evidentemente o bom pastor que busca a sua ovelha ferida, machucada, mas ele também é aquele que nos vai julgar. É aquele que vai separar os cabritos das ovelhas e vai dizer aos cabritos, afasta-te, vai para o inferno, e as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, porque foram capazes de aceitar o meu reinado sobre as vossas vidas. É Jesus, é o Senhor. Ele não mente para nós. Ele não só diz que é cordeiro, ele não só diz que é bom pastor, ele não só diz que é misericordioso, mas ele também disse, eu sou o Senhor da vossa vida. A mim vocês terão que prestar contas de vossas vidas. A mim vocês terão que dizer o que fizeram das vossas vidas, quando que eu dei a vocês a vida, para que me sirvam, para que me amem, para que me adorem, para que me reconheçam como Deus e sejam eternamente felizes. O Senhor é este, o juiz, por fim, implacável. Mas enquanto estamos nesse mundo, queridos irmãos, Ele é aquele que distribui os dons. Enquanto estamos vivos, é aquele que nos dá novas oportunidades, inclusive de sair do nada para a obra no seu amor, sair da nossa miséria para a sua graça, sairmos do nosso pecado para vivermos na santidade de vida. Então, que nos abramos a Ele, que nos entregamos a Ele, para que nós possamos, como Santa Cecília, sermos merecedores de, no final, o Senhor também nos coroar, porque fomos capazes de deixar que Ele reine sobre nós. Do contrário, aqueles que não permitirem que o Senhor Jesus reine sobre eles, o Senhor terá que fazer isso que disse: trazei-os aqui, matai-os na minha frente, ou seja, atirai-os na escuridão, na morte eterna. Mas não é o que Jesus deseja para nenhum de nós. O Senhor deseja para nós o seu reinado divino, a sua divina salvação. Portanto, abramos agora nosso coração, abramos agora nossa alma, nos esforcemos o máximo possível para sermos dignos, como Santa Cecília, repito, de sermos considerados homens e mulheres dignos de sermos introduzidos na sua divina presença para sempre. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.